backup de alguma coisa, o backup é a minha segurança. Só que, para que eu possa colocar esse backup no ar de volta, juntamente com todas as informações, instalar todos os serviços, tudo isso, eu precisaria ter um recurso de espelhamento que seria a forma mais prática e rápida de backup. Isso não tira a responsabilidade do backup. Isso só permite menos traumas em situações onde você tem um problema no servidor, o seu HD principal queimou uma placa-mãe, junto com o HD. Houve algum problema, eu já tenho um HD com todo o espelho da minha estrutura, evitando que eu tenha que refazer toda a estrutura para que, por exemplo, a empresa volte a funcionar. Então, a ideia de espelhamento não elimina o backup. É apenas uma contenção, uma contingência que traz você de volta ao funcionamento pleno em pouco tempo. Temos pergunta, Tati? Temos aqui do Paulo Teresina, do aluno Dione. Qual a melhor distribuição do Linux que possa acessar partições e arquivos do Windows, visto que algumas distribuições aceitam o Windows e outras não? Qual é o nome dele, Tati? É Dione, eu não sei se é aluno ou se é aluna, Dione. Dione. Na verdade, essa questão de melhor distribuição, a gente até conversou sobre isso na aula anterior, a melhor distribuição é aquela que se adequa à sua atividade, aquilo que você vai fazer. Isso é muito relativo, não existe uma melhor. Existe aquela que se adequa à sua necessidade. Se eu preciso usar uma distribuição, se eu preciso acessar arquivos de outro sistema operacional, Windows, seja ele qual for, eu tenho que procurar uma distribuição que atenda esse requisito. Que, na verdade, como nós temos um mix de distribuições dentro do universo Linux muito grande, né, fica até sem sentido você enumerar, qualificar qual a melhor, qual a pior, qual mais ou menos. O detalhe é que a melhor distribuição é aquela que se adequa às suas necessidades. Se adequam às suas necessidades. Sendo assim, você pode escolher qualquer uma das que permitam esse recurso, esse compartilhar a criação de uma partição no formato que o Windows leia e você compartilhar essa partição nos dois sistemas operacionais. Ok? Mais alguma pergunta, Tati? Temos aqui do Polo Sapé, o aluno Jorge. Mas se o HD primário pegar um vírus e o secundário também será contaminado? Boa tarde, Jorge. Partindo daqueles princípios de segurança que nós vimos na aula anterior, a probabilidade do Linux pegar um vírus é muito remota. Logo, se o HD primário for infectado, o secundário também vai ser. Se o problema for de vírus, né, o espelhamento talvez não seja a melhor solução. Talvez aí você tenha que realmente usar o backup para fazer a restauração dos dados. Ok, obrigado. Mais alguma? Não temos mais dúvidas. Bem, voltando ao nosso HD. Definimos que o espelhamento é uma forma de contingência. Por que é uma forma de contingência? Porque eu tenho, em tempo bem menor, a capacidade de restaurar todo o meu sistema em pleno funcionamento. Né? Mas pode não ser, a contingência pode não servir, esse HD pode não servir, como perguntou o nosso amigo Jorge. Se for um caso de vírus, por exemplo, um exemplo bem interessante, se for um caso de vírus, o HD principal está com vírus, se ele está espelhando, logo o secundário também vai estar. E aí a gente tem que partir para o backup. Lembrando que mesmo assim, se a estrutura está com vírus e os arquivos que você fez backup estão infectados no primário ou no secundário, logo no backup também vão estar. Eu preciso limpar esses arquivos antes de restaurar o backup. Consequentemente, a probabilidade de danos é muito grande. É recomendado que se tenha
programas antivírus nas suas aplicações. No caso do Linux, por tudo aquilo que nós falamos, né, a possibilidade de infecção por vírus é muito remota. Mas, como já existem antivírus para Linux, quem quiser utilizar, pode utilizar. Segurança nunca é demais. Segurança é sempre necessária. Porque, como eu falei anteriormente, a segurança só existe até onde ela não é quebrada. Foi quebrada uma vez, eu já tenho que mudar de nível de segurança. Na nossa configuração, a sugestão de uma placa-mãe off-board, pelos motivos de ser uma placa, normalmente as placas-mãe off-board são placas mais robustas, mais bem estruturadas, né? E que, considerando que vocês vão utilizar um servidor, né, que normalmente vai trabalhar o dobro das máquinas comuns e às vezes vai ficar ligado sempre, né, quando você tem algum servidor, tipo um servidor de internet, que não pode ser desligado, um servidor de firewall que não pode ser desligado, e ele vai ficar ligado sempre. Então a placa-mãe off-board normalmente é uma placa que garante uma estrutura de segurança de equipamento melhor, é mais bem estruturada, é mais robusta, favorecendo, né, inclusive as manutenções, né, em processos de manutenções, numa placa-mãe off-board você pode abrir o equipamento e fazer uma manutenção mais apurada. Por quê? Porque nelas estão as controladoras. As placas secundárias são todas encaixadas nessa placa-mãe. Considerando que hoje, na maioria das placas, mesmo as off-boards, elas já vêm com placa de rede, no mínimo, né? Mas você pode pedir ela somente com placa-mãe e instalar todos os seus periféricos, placa de rede, placa de vídeo, placas controladoras de seriais e outras placas vocês podem também instalar numa placa off-board. Eu sugeri uma placa de vídeo de 512. Uma placa de vídeo de 512 MB para uma máquina que vai ficar somente como servidor é suficiente. Por que nós usamos uma placa de vídeo off-board? Porque estamos trabalhando com uma placa-mãe off-board que não tem placa de vídeo. Então nós temos que colocar uma placa de vídeo. É mais seguro também, porque normalmente placa de vídeo, no uso, né, o tempo de uso, o tempo de vida útil de uma placa de vídeo é menor que o da placa-mãe. Quando a placa-mãe é on-board, todos os equipamentos juntos, se a placa de vídeo queimar, você vai colocar um off-board se for necessário. Aliás, desculpem, se na placa-mãe on-board tiver slot para isso. Se não tiver, você vai ter que trocar a placa-mãe inteira, né? Numa placa off-board, se minha placa de vídeo tiver problema, eu troco a placa de vídeo e a placa-mãe continua a mesma, né? Sem ter a necessidade de mexer em toda a estrutura, né? Porque a troca de uma placa-mãe implica na mudança com os discos, com memória, com mouse, teclado, com todos os periféricos que estão envolvidos naquele processo. Então, requer uma reconfiguração de alguns drivers dentro do sistema operacional. Às vezes, quando você troca, determinada placa não tem, né, se você não conseguir uma igual, que o ideal é isso, é que você troque por uma igual. Se você não conseguir igual, você vai ter que reconfigurar todo o seu computador. Mouse, teclado e monitor, né? A nossa situação de trabalho. Estrutura. Processador Dual Core e o Core 2 Duo. São da mesma família, mas o Core 2 Duo ainda é mais rápido que o Dual Core, né? São processadores. Eu não identifiquei fabricantes, né, porque todos os fabricantes de processadores hoje já têm tanto a tecnologia Dual quanto a Quad. Então, eu não identifiquei fabricante, né? Levando sempre em consideração que os processadores,
vão funcionar o tempo todo. Eles é quem fazem todo o processamento. Toda a sobrecarga do processamento está sobre ele. Se você usar um processador, né, que não tem estrutura para isso, você vai ter problemas. 2 GB de memória, suficiente para um usuário na estação de trabalho, onde ele vai usar uma aplicação específica ou várias aplicações.